professores, sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Meu nome é Ana Laura, sou formadora aqui do IFAP, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, um pouquinho para baixo do ombro, uso óculos, tenho olhos claros, eu estou aí vestindo um macacão preto, uma camiseta preta e tênis preto, tenho meu braço direito aí fechado em tatuagem, meu braço esquerdo com um relógio. Bom, feitas as apresentações, hoje nós vamos falar aí do material digital 9 e 10, emoções com o microbit, a gente vai falar um pouco dos botões do microbit e também vamos falar do painel LED, então a gente vai trabalhar as emoções. Lembrando que é uma aula do 6º e 7º ano. Para vocês darem uma olhada, a gente tem o cronograma, a gente está na semana 7. Semana que vem a gente vai trabalhar o material do 8º ano, material 11 e 12. E na semana 9 a gente volta para o 6º e 7º ano, aulas 11 e 12. Temos para vocês aí na tela também o objetivo, que você, professor, seja capaz de planejar e conduzir o projeto Emoções com o microbit e os botões, também explorar esse funcionamento dos botões, da placa LED do microbit junto com os estudantes e também aí aplicar algumas estratégias de gestão de sala de aula, de tempo e de metodologias ativas em cima deste material, ok? Temos também aí a capa desse nosso material, então emoções com o microbit, botões. Temos para vocês verem aí também o nosso escopo sequência para que vocês possam aí consultar detalhes desta aula. E também temos aí o objetivo do material digital, que está aí dentro do material digital, né, que a gente vai trabalhar a questão de inteligência emocional e juntar isso com a questão dos botões e os gatilhos e a questão da placa LED no microbit também. Bom, professores, separem o material de vocês, a gente já se vê. Bom, professores, nas aulas anteriores a gente trabalhou um pouquinho aí da fauna, da flora, da preservação ambiental e agora a gente vai entrar aí falando um pouquinho da inteligência emocional, trabalhar as emoções com nossos estudantes, aliado aí com o nosso microbit. Então, essa aula é bem interessante porque eles vão criar os emojis das emoções a partir aí da plaquinha de LED do microbit e dos botões, tá? De acesso, de gatilho. Então, a gente vai trabalhar isso. O material ele começa aí com um relembre, ok? Então, é interessante que a gente relembre pontos da aula anterior, né? Falando aí sobre a questão da fauna, da flora, da preservação. Então, o objetivo principal dessa aula aí é desenvolver a compreensão da inteligência emocional e as representações das emoções usando os botões do microbit. Então, eles vão programar alguns ícones aí de emojis, trazendo aí essas emoções. É legal que a gente conecte com o conteúdo anterior sobre a preservação da fauna, trazendo a questão da empatia e do cuidado. Legal a gente começar também, eu trago aqui como sugestão, com uma roda de conversa, né, com um brainstorm, um registro visual. Então, como você está se sentindo hoje, né, com o apoio aí dos emojis, que esses estudantes possam aí usar os emojis para mostrar como eles estão se sentindo hoje. Sem entrar ainda um pouco na questão da inteligência emocional, mas fazer essa conversa, como que você está se sentindo hoje, qual emoji te representa. E para isso, eu trago como sugestão para vocês, professores, o termômetro das emoções, né, que você pode aí fazer com papel, eles fazem um emoji, eles vão colocando ali nesse termômetro. No material, em anexo, se vocês baixarem esse PPT, tem lá como produzir e como aplicar esse termômetro das emoções também com os estudantes, ok? No próximo slide, o material vai apresentar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional para esses estudantes. Então, é legal que você projete aí os 5 pilares da inteligência emocional e peça que os estudantes escolham um desses 5 pilares que eles dominem e um que eles precisam trabalhar. Tá? Então, converse sobre a inteligência emocional, o material traz essa explicação, traz os 5 pilares, e daí você pede para eles escolherem um que eles dominam e um que eles não dominam, que eles precisam melhorar. Daí você pode, depois disso, fazer uma roda de partilhas utilizando post-it ou o Mentimeter, uma ferramenta digital, onde eles possam colocar qual que ele domina, qual que ele precisa melhorar, certo? E também, ou talvez também, trabalhar aí o mapa da empatia, né? O mapa da empatia é uma ferramenta visual colaborativa que ajuda os estudantes a se colocar no lugar do outro. É legal também, se você consultar o material, na hora que você baixar ele, tem como você utilizar esse mapa da empatia também, ok, professores? E qual que é o foco aqui? É explicar o que é inteligência emocional com base em Daniel Goleman. Tá? Então o material traz essa definição do que é inteligência emocional em cima desse autor, então é muito interessante vocês trabalharem com esses estudantes. Continuando, ele vai continuar falando um pouquinho sobre emoções e como essas emoções são representadas na comunicação hoje em dia, por isso que ele vai trazer os emojis. Então o material ele traz alguns vídeos nessa parte, então passe o vídeo, eu sugiro que vocês façam aí um cinema comentado, ok? Então pause o vídeo em momentos-chave e pergunte o que ele pode estar sentindo, o que esse desenho, né, essa figura desse desenho está sentindo conforme está passando esse vídeo, ok? Use um formulário ou uma roda de conversa para essas respostas reflexivas, tá? Durante esse cinema aí comentado. Você pode aí usar o mapa da empatia, então peço que os estudantes descrevam os sentimentos do personagem, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê, o que ele ouve, ainda em cima, o que ele ouve ainda em cima do vídeo, ok? Que o material traz. Também outra sugestão.
Uma criação coletiva é uma leitura simbólica, então propõe a criação de uma frase com emojis que represente o que eles estão sentindo, ou então que represente o que o personagem do vídeo está sentindo. Você também pode fazer essa parte também, que é uma criação coletiva, uma leitura simbólica. Ou então, mais duas sugestões, você pode usar a gamificação fazendo um jogo rápido de adivinha o emoji com expressões faciais. Então você cria alguns emojis aí do personagem do vídeo e daí você vai mostrando e perguntando se eles conseguem adivinhar qual é o sentimento que você está mostrando ali para eles. Ou então fazer uma design de thinking, que é prototipar um emoji que represente como eles se sentem ou então como é que o personagem se sente. Lembrando que nessa parte da aula ele traz dois vídeos. Um vídeo do personagem e depois ele traz aí um vídeo embaixo que ele vai falar um pouco sobre a comunicação nos dias atuais através dos emojis. Que os emojis têm um significado em uma cultura, um significado em outra cultura, ok? Então também é interessante a gente trabalhar isso com os estudantes. Todas essas alternativas, todas as sugestões, professor, você não precisa aplicar todas. Utilize uma ou crie a sua que contemple aí o objetivo dessa parte do material digital, ok? Gestão de sala de aula. Organize em meia-lua, em círculo, para favorecer a escuta e a participação. Estamos falando sobre emoções. Então é legal você estar olhando aí olho a olho nos estudantes, nossos estudantes possam estar olhando olho a olho nos colegas, para que eles possam se expressar melhor e também possa haver uma escuta ativa, ok? E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da robótica e as expressões dos robôs, como que entra, né? Como que esses robôs se expressam hoje em dia. Existe robô que expressa sentimento hoje em dia, então a gente vai trabalhar um pouquinho isso com nossos estudantes também. Então, desenvolver o pensamento crítico sobre a relação humana e máquina, né? E fomentar a curiosidade científica sobre mecanismos de protótipos de IA, né? Então, como que essa inteligência artificial manifesta suas emoções através aí dos nossos protótipos, dos nossos robôs, né? Dica e estratégia. Antes do vídeo, perguntar, você já viu um robô que pareça sentir algo? Ou, após o vídeo, fazer uma tabela de comportamento do robô, emoção simulada. Uma estratégia, roda de conversa, mais escrita em post-it com os sentimentos observados. Lembrando que o material ele traz também um vídeo, para que você passe para os estudantes, para que depois você utilize essas sugestões que eu estou passando aqui para você, ok? E depois você pode fazer também um pareamento de troca com esses estudantes. Então, os alunos se dividem em duplas, e um representa um robô, e o outro tenta interpretar essa emoção, para que esses estudantes também possam aí entender como funciona essa emoção e como que a IA consegue aí transmitir algumas emoções, ok? Então é muito mais a gente falar da questão dos sentimentos humanos e como que hoje a máquina, a inteligência artificial está tentando reproduzir essas emoções. É legal? Não é? As emoções são realmente reais, né? A gente consegue perceber que é verdadeiro aquilo, a gente consegue perceber que tem, parece realmente uma alegria, parece realmente uma tristeza. Então, conversar um pouco sobre esses aspectos. Como dica de gestão de sala de aula, formar grupos heterogêneos para estimular a escutativa, criar combinados para um debate respeitoso sobre opiniões aí divergentes. Bom, professores, vocês ficam com as questões, a gente já se vê. Bom, professores, o material também traz uma reflexão sobre o Vale das Estranhezas, né? É até um nome diferente, mas ele se refere a como a gente, ser humano, né, se sente estranho ao ver uma inteligência artificial, ao ver um robô expressar aí um sentimento que seria um sentimento humano, né? Então, como que ele consegue? Então, também ele traz isso para discussão. Eu sugiro para vocês aí um debate estruturado, ele traz até um vídeo aí, tá? Eu sugiro para vocês um debate estruturado, então divida uma turma entre a favor e uma turma contra a humanização extrema de robôs, garantindo espaço de fala para todos, então que eles possam aí debater, não, eu concordo, não, eu discordo. Então é legal que a gente possa fazer essa reflexão com os estudantes e falar um pouquinho dessa estranheza, te causa estranheza ou não, né? E aonde esses robôs com esses sentimentos seriam utilizados? E para que eles seriam utilizados? Também o material aborda isso, então eu trago aí uma chuva de ideias como sugestão, então proponha um brainstorm em duplas ou em trios para listar contextos em que os robôs com expressões humanas seriam úteis. Aonde eles seriam úteis? Em hospitais, em escolas, no atendimento ao público, aonde esse tipo de IA, esse tipo de robô seria útil, ok? E como dica, né, eu trago aqui antes do vídeo, explique o termo Vale da Estranheza, que refere à sensação de desconforto que sentimos com robôs muito parecidos com humanos, que performam-se aí a questão da humanidade, dos sentimentos, certo, pessoal? Bom, professores, agora a gente vai falar um pouquinho de como isso se conecta com o microbit, certo? Então, a gente vai fazer com que os estudantes programem aí a plaquinha LED do microbit, para que na hora que eles apertem os botões que o microbit tem, então eles vão programar os botões, né? Esses botões vão funcionar como gatilhos, e na hora que eles apertarem, eles vão selecionar aí um emoji
né, com um sentimento para se mostrar aí na plaquinha aí do microbit, que daí vai aparecer esse emoji mostrando referente a um sentimento na plaquinha do microbit. Então lá, qual que é o objetivo então da aula dessa parte? Seria compreender os botões do microbit e suas funções A, B e A mais B e reset. Relacionar os botões físicos com os botões virtuais do simulador. Eu trago aí como sugestão a aprendizagem por investigação, então leve um microbit físico e projete o simulador e peça que os estudantes apontem onde estão esses botões, que eles mostrem no microbit aonde estão esses botões. Outro, valide a aprendizagem, propõe um quiz oral ou rápido ou um jogo de perguntas e respostas sobre a função de cada botão. Então você vai explicar aí a função de cada botão, depois você propõe um quiz ou um jogo de perguntas rápidas para ver se eles entenderam a função de cada botão. Também aproveite esse momento para reforçar a importância do login institucional. Lembra, nossos estudantes vão precisar entrar na plataforma, né, do MakeCode, então reforçar a questão do login, tá? Organize a turma em duplas ou trios para que todos possam explorar o simulador ao mesmo tempo. E a gente também tem aí aprendizagem aí por investigação. Então, deixe esses estudantes explorarem esses botões, deixe eles fazerem a combinação, ver o que dá certo e o que não dá. A gente aprende muito pelo erro, pela exploração. Então, deixe eles explorarem também, ok? Aqui na prática, então a gente realmente, o material traz o passo a passo dessa programação, tá, professor? Então fique tranquilo, tem passo a passo em cada slide do que esses estudantes vão precisar fazer. Então mostra em tempo real como acessar e criar o projeto. Dica, explique que gatilho é o bloco que inicia o código. Você pode fazer uma analogia aí como apertar um botão de campainha. A ação só acontece quando há esse disparo. Então, a partir do momento que eu aperto o botão, eu disparo a programação e vai aparecer ali no meu painel aí a emoção que eu selecionei, que eu criei, que eu programei. Ok? Então, esses botões, eles servem como gatilhos, certo? Aprendizagem ativa, então traga uma roda de conversa rápida. Então, qual botão vocês acham que pode ter mais funções práticas no dia a dia? E por quê? Então, você vai incentivar aí a reflexão dos botões e das funções desse botão no microbit. Como dica, eu coloco aí incentive a todos que salvem o projeto com um nome padronizado para facilitar a identificação desse projeto futuro. Então, a gente vai ainda trabalhar esse projeto em algumas outras aulas. Então, peço para que eles aí tenham um nome padrão na hora de colocar e salvar esse projeto aí na plataforma, certo? E na prática também, aqui continuando, eu trago aí o passo a passo. Então, vocês podem ver, pessoal, professores, tem aí o passo a passo, um passo de cada vez. O material traz essa programação no passo a passo. Objetivo, compreender o funcionamento dos blocos de entrada, que seriam os gatilhos, e os blocos de ação, que é o mostrar o ícone. O ícone do quê? Das emoções. Então, relacionar as emoções a ícones e programar esse comportamento no simulador do microbit. Certo? Então, a partir do momento que eles apertarem ali o botãozinho do microbit, eles vão estar aí disparando esse gatilho que vai aí acender no painel do microbit a programação aí com o emoji que eles escolheram, ok? Então, pontos importantes. Cada estudante programa o botão A com um ícone e depois compartilha em roda. Você pode fazer isso. Então, depois que esses estudantes fizeram a programação, em roda cada um vai compartilhar o seu resultado. Dica, valorize as justificativas e não corrija o sentimento representado, tá? Cada um tem o seu sentimento, a gente não vai corrigir o emoji que nosso estudante colocou ali na hora. O máximo que a gente pode fazer é escutar ativamente e trazer aí a sua empatia, ok? E fechamento, né, como sugestão, fazer um mini quiz com as emoções programadas e os colegas tentam adivinhar qual botão aciona essa programação, né? Então vai aparecer ali um emoji de alegre. Qual o botão que eu utilizei para sair o emoji alegre, né? Saiu o emoji triste. Qual botão meu colega utilizou para sair esse emoji triste? Então fazer essa interação com esses estudantes. E como dica, verificar se os estudantes compreenderam que os blocos precisam de diferentes gatilhos. Como você vai estar trabalhando aí algumas programações, então eu tenho botão A, botão B, botão A mais B, botão reset. Então cada botão desse vai ter aí o seu emoji. Então que eles compreendam que cada botão tem sim o seu gatilho, ok? Tem sim a sua programação. Bom, professores, eu vou ficando por aqui. Aí vocês têm aí a avaliação, né, compartilhar a opinião de vocês, a nossa playlist e os tutoriais no YouTube. Professores, vocês ficam com o planejamento de vocês e até mais.